Hi guys! Então vamos com uma aula maravilhosa para tirar de uma vez por todas quando que a gente usa, afinal das contas, em inglês, a, an e the, yes? Muita gente tem muita dúvida sobre isso. Por quê? Porque em português, quando a gente compara inglês com português, muitas vezes usamos, tipo, eu vou visitar a Maria. Só que em inglês, por exemplo, não usaríamos the Mary, né? Então, tem alguns casos que em português usamos artigos definidos e indefinidos que em português, em inglês não usaríamos e vice-versa. Então, vamos ver todos esses casos. Então, all about a, an e the. E olha só, o the, na pronúncia pode ser the, assim, a língua vai entre esses dentes, assim, puxa pra frente, the, ou the, e artigos indefinidos a e an. Então, vamos lá. Na tradução, se a gente for traduzir, o the significa o, a, os, as, yes? Em português, nós temos o sexo feminino e o sexo masculino. Em inglês, não. Então, o the funciona tanto para feminino e masculino quanto para o plural do feminino e masculino, tá? Por exemplo, aqui essa parte, geralmente quando a gente quer falar o menino, o carro. The boy is in the park. The boys are in the park, yes? Lembrando que o the, ele pode fazer construção com preposições, tipo at the, on the, to the, mas isso é um outro momento que a gente vai discutir sobre isso, tá? Aqui o importante é lembrar the boy, o menino, the boys, os meninos, yes? E esse, como diz o nome, é um artigo definido, quer dizer, ele expressa algo concreto, algo específico. A escola, o carro, the car, the book is on the table, lembra disso? E a gente usa muito ele em várias situações. Agora vamos ver algumas situações. Por exemplo, nomes geográficos, rios, mares, canais, oceanos, polos, desertos, golfos, grupos de ilha, cadeias de montanha. Por exemplo, the Amazon River, the Pacific. Tá faltando aqui, galera, do material. The Pacific Ocean, the English Channel, the North Pole and the South Pole, yes? The Sahara, the Gulf of Mexico, the Bahamas, the Alps, the Nile, o rio Nilo, né? The Nile, the Carpathians, Cárpatos, né? The Carpathians, the Ural Mountains, yes? E assim vai, yes? Substantivos únicos em sua espécie, por exemplo, envolvendo planetas, the sun, the moon, the sky, the planet Earth, the planet Jupiter, the planet Mars, the planet Venus, the planet Pluto. Pluto is not a planet anymore, não é uma planeta. The universe, yes. Aqui também vai the galaxy. A nossa galáxia se chama the Milky Way, Via Láctea, né? The Milky Way. E assim vai, yes. E alguns países com nomes compostos. Por exemplo, the United Kingdom, the United States, the United Arab Emirates and the Dominican Republic, yes? E claro que tem no jeito de abreviar esses nomes, né? Então a gente fala the UK, the
USA, the UAE, and Dominican Republic we don't, nós não abreviamos, yes? E adjetivos usados como nomes coletivos, tá? Por exemplo, the poor, the powerful, the successful, os bem-sucedidos, the good, os bons, the bad, os ruins. Aí muitas vezes tem complementos, tipo the good guys, the bad guys, yes? Também com substantivos mencionados anteriormente, yes? Por exemplo, vamos tentar entender o que isso significaria. He wrote some letters and postcards. The letters were to his girlfriend. Então, as cartas que a gente já mencionou antes, né? Ele escreveu algumas cartas e as cartas eram para namorada. Mary bought a funny dress. The dress is full of small animals and big flowers. Então, o vestido que ela comprou. Não precisamos falar the dress that Mary bought, yes? Nomes de família, like in Brazil, the Silvas, the Oliveiras, yes? We will visit the Jacksons, the Smiths, yes? Também números ordinais. This is the first time, a primeira vez, yes? Em português também usamos artigo definido aqui. The first time, the second time, the third time, yes? Superlativos, isso lembramos, e terá aula sobre superlativos também, tá? Então, the most expensive, the most interesting. O que significa esse the most? The most significa o mais. Então, o mais interessante, o mais caro, yes? E isso funciona para adjetivos longos. Agora, para curtos, não usamos o most. Só usamos the e, por exemplo, the oldest, o mais velho. The youngest, the biggest, yes? Instrumentos, em geral. Então, olha só, a estrutura é... Noemi. I play the piano. I play the drums. I play the flute. I play the violin, I play the cello, I play the trumpet, I play the saxophone, e assim vai. Também, I know how to dance the samba, tipo ritmos de dança, the flamengo, the samba, yes? Também, antes de nomes de jornais e às vezes em revistas também, tá? So, the New York Times, the Daily News, the Daily Planet, né? Quem assistiu já Superman, the Daily Planet, yes? E também com nomes de prédios e obras famosas. Por exemplo, the Vatican, só que, assim... Vatican City já não tem, tá? Só o Vaticano, the Vatican, a organização. The Statue of Liberty, yes. The Eiffel Tower, the Big Ben, the Buckingham Palace, yes. E não deve ser usado quando a ideia principal se refere a... E olha só, eu tentei pegar aqui pensando em português, tá? Porque em português usaria, mas em inglês não, tá? Então, primeiramente, a gente já falou no início da aula, nome de pessoas. Olha só, em português a gente fala Paula. No, in English, Paula is my sister. Não é the Paula, não tem the Paula, não tem the John, yes? Nome de lugares.
O Rio é uma cidade linda, uma linda cidade. Mas em inglês não usamos the Rio de Janeiro. Lembra que antes falei que só usa com nomes e teve 4 lá, com nomes de países que são nome coletivo, tipo, são no plural, os Estados Unidos. Mas os outros não. Então, inclusive, quando a gente usa com preposição in, like I live in Rio. I live in São Paulo. I go to New York. I go to Washington, D.C. I go to Brasília. Não tem no the nesses casos, tá? Quando se refere a CEP, cidade, estado, país, só quando os nomes são coletivos plural. United States, United Kingdom, United Arab Emirates and Bahamas, yes? The Bahamas, porque é coletivo, né? Ilhas. E the Dominican Republic, yes? Línguas. Por exemplo, o italiano é uma língua interessante. Não. Em inglês é só Italian is an interesting language. Esportes. E nota-se que aqui todos são mais no início da frase, tá? Volleyball is very popular in Brazil. O voleibol. Em português a gente usa artigo definido no início da frase. Em inglês, não nesses casos. Disciplinas. Math is very difficult for me. I don't understand math. Yes, eu não entendo a matemática. Aqui eu acho que falaríamos em português também, eu não entendo matemática, yes? Aqui o artigo definido big no. Pronomes possessivos. My father is retired. Isso aqui é um erro muito comum. Porque em português a gente fala, eu preciso visitar o meu pai. Mas em inglês, não. I need to visit my father. Não tem o meu pai, yes? Não tem a minha mãe, yes? A sua prima. Não tem the antes de pronomes possessivos. Quais são os pronomes possessivos? Vamos revisar. Terá aula sobre isso também. São my, your, his, her, its, our, your e their, yes? Então, antes dessas palavras, que são chamadas de pronomes possessivos, nós não temos the, ok? Substantivos no plural usado com sentido geral. Então, Brazilians like soccer. Os brasileiros gostam de futebol, yes? Dias da semana, por exemplo, e lembrando que essas coisas geralmente no início da frase, tá? Sunday is always a boring day. O domingo, em inglês, Sunday. A minha cor preferida é o azul. Aqui fica uma dúvida em português um pouco para mim, porque eu já ouvi falar que é azul, né? Sem o. Mas em inglês, cores não tem the. Então, minha cor, my favorite color is blue. Cargos acompanhados de um nome próprio. President Kennedy was murdered in 1963. O presidente. Não temos em inglês o presidente, yes? Não falamos isso, yes? Presidente no sentido já falando o nome, tipo presidente Lula, presidente Bolsonaro, presidente Dilma, presidente Collor. A gente em português fala o presidente, a presidenta Dilma, mas em inglês seria só President Dilma, yes? Expressões de tempo.
com last e next. Isso é uma outra situação, porque a gente fala em português na semana que vem, no ano passado, só que não tem esse no, na, não tem the antes disso. Então, I called him last week and next Saturday I'm going to the beach. No próximo sábado. E esses são casos bem específicos e vamos ter muito cuidado porque, igual eu falei, em português usaríamos o, a, os, as, mas em inglês não nesses casos. Então, gravar esses casos. Aqui, a e an. Conhecemos em inglês um ou uma. Agora, qual que é a diferença entre eles? Vamos lá. Primeiramente, vamos tentar entender qual que é a diferença entre a e an, que significa um ou uma, e one. Vamos ter uma aula também quando usar o one, porque ele não significa somente um no sentido de contar, tá? Então, one a gente usa quando falamos de quantidade. Agora, numa meio de uma frase, eu tenho um amigo. Não falaríamos I have one friend. A gente falaria I have a friend. Yes? E qual que é a diferença entre a e an? Olha só, a gente usa a quando a próxima palavra começa com som de consoante. Por que é importante esse som de consoante? Porque olha só, a unicorn. Unicorn escreve com U e é vogal, só que ele não começa com som de vogal na pronúncia. A gente começa como se fosse um Y, unicorn, e vai ser a unicorn, a unit, a university, yes? E assim vai, university. E também, claro, com palavras que de fato começam com consoante. A book, a car, a house, e assim vai. Poderia ser hose, né? Hose é mangueira. E an usamos quando a próxima palavra começa com som de vogal. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, an honest man, um homem honesto. Honest começa com H, sim. Só que na pronúncia não falamos honest, falamos honest. Essas são exceções, tá? Mas só para gravar. SMS. Por quê? Porque olha só, na pronúncia a gente fala S, M, S. Então, o primeiro som é de um som de E, tá? SOS. An hour. Uma hora. E assim vai. Yes? Então, por exemplo, a boy walks on the park. Uma criança, um menino caminha no parque. The boy, aquele menino definido que a gente está se referindo, está caminhando no parque. A boy walks in the park, um menino qualquer. É indefinido, yes? E não podemos usar isso com coisas que não podem ser contadas. E quem tem interesse sobre saber um pouco mais sobre isso, terá aula sobre contáveis e incontáveis também. Por exemplo, tudo que é líquido, a gente não conta. Então, water, não falamos a water, uma água. Aí você fala, não, mas em português a gente fala, eu quero uma água. Em inglês, a gente conta recipientes, que é tipo a glass of water, a bottle of water. Aqui embaixo temos alguns exemplos, tá? Air, não falamos um ar, a air, no. Send, money, I have a money, no.
Time, I have a time. Eu tenho um tempinho. Não temos um tempinho em inglês. Não tem um tempinho. I have some time. Em inglês a gente falaria isso. Tenho algum tempo, yes? Rice. Não tem a rice, um arroz. Sugar, no. Salt, no. Ok? E aqui podemos dizer, igual falei, os recipientes, os tamanhos. Por exemplo, a glass of water, a sand dune, an airbag, a bag of rice. Yes? E aqui eu coloquei a diferença só para vocês terem noção sobre consoantes e vogais. Só que lembrando que depende muito do som. A dog, a car, a knife, a loop, a ball, a hand, a fork, a kiss, a frog, a map, a dice. E assim vai. Dice significa dado, tá? An eagle, uma águia. An orange, an elephant, an apple, an egg. And an eggplant, yes? E aqui temos algumas exceções, igual falei. A university, a unicorn, a unit, a uniform, a euro. E lembrando que todos eles têm um som de como se fosse Y, tá? No início, a universe, yes? An SOS, an hour, an honest man, an hourglass, an F. Um F, né? Tipo, como, por exemplo, no meu nome tem só um F. In my name there is just an F. Yes? Porque F, no pronúncia seria assim, F. E funciona com S, M, N, porque eles começam com a letra E na pronúncia, né? Então, aqui, artigos indefinidos são usados nesses casos aqui. Tem alguns casos que é um pouco cabuloso para quem fala português, porque não falaríamos artigo aí em português. Por exemplo, com profissões, tá? Por exemplo, he is a veterinarian. Em português a gente falaria ele é veterinário, não ele é um veterinário. But in English we use an. For example, he is a florist. He is a gardener. He is a teacher. Eu trabalho I work as a teacher. I work as a housekeeper. I work as a lawyer. I work as a doctor. I work as a dentist. Yes? Substantivos contáveis. O que são substantivos contáveis? Lembrando que terá aula sobre isso. Coisas que a gente tem como contar. Por exemplo, saia. Uma saia, duas saias, três saias. Tempo. Time é contável? A palavra time, não. A gente não fala um tempo, dois tempos, yes? Então é incontável. Só que é assim, aqui simplificado, tá? Porque não é tão simples assim. Lembrando que inglês e português, eles não são um espelho perfeito um do outro, tá? Então, várias coisas que a gente fala em inglês não funcionam da mesma forma em português e vice-versa. Essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que colocar na cabeça quando a gente estuda inglês, tá? Então, tentar entender inglês pelas regras do inglês. Claro que a gente compara muitas vezes com português para facilitar a compreensão, tá? Mas muitas vezes acontece que funcionam bastante diferente. Então, olha só, quando usar quando, igual a gente falou, com substantivos incontáveis. E dei alguns exemplos. Então, I need some coffee. I need some time. I need some money. Yes? Então, nesses casos, não usaríamos. Yes? Entendemos os usos dos dois, né? O an e o the.
Agora vamos para a prática. Aqui vamos com as atividades. E aqui vamos tentar colocar a, an e the. Vocês podem pausar aqui, fazer a atividade que eu vou fazer a correção. Temos 31 frases. Aliás, muito mais, todos esses. Todos esses, eles se envolvem no uso o an. E a última atividade, ele se refere, a última, né? A letra B, aqui se refere a the somente. Então, vamos assim, vocês fazem todas essas atividades e aí podem pausar agora que agora voltando eu vou corrigindo com vocês. Então, fill in the correct. Aqui tinha a, an, the ou nada, tá? Por exemplo, assim, primeiro, modern life is stressful. Nada, não tem the modern life is stressful, nada. What's the capital of your country? A doctor, lembra, com trabalhos. A doctor earns more than a teacher. Do you know who invented the computer? Have you seen the newspaper? I can't find it anywhere. Is this the first time you've stayed at the Hilton? Yes, so the first time at the Hilton. Is the Nile or the Amazon the longest river on the earth? Yes. Several million visitors a year. Aqui, quando a gente quer falar por ano, por mês, também usamos a, tá? Então, a year, a month, a week. E que significa? Significa por semana, por mês, por ano, yes? So, several million visitors a year are attracted to the ski slopes of the Alps. I'll meet you outside the post office. I'll be there in the quarter of an hour. Então, in the quarter of an hour seria um quarto de horas, tá? Próximo, nada. Young people tend to think that life was more difficult in the past. In the past, in the future, yes? In my education, in my opinion, education should be free. The education I got at school was excellent. E aqui, essa é uma exceção, tá? Porque school, at school, at home, at work, at church. Não tem the, yes? In some cities, cars have been banned from the center. I went to the Buckingham Palace today. It was great. Lembrando, lugares históricos. I took the train, the bus to London and then the underground to Victoria Station. No, to Victoria Station. Yes? It's a short walk from there. É uma curta caminhada, yes? Would you like to come with us to see the Titanic at the cinema tomorrow? Seria o filme Titanic, yes?
I had an experience at work today. The car sped past at 100 miles an hour. Então, por hora, an hour, a minute, yes? The Mount Everest is the highest mountain in the world. The Middle East is one of the world's hot spots. We lived in the Netherlands. Olha só, um outro nome coletivo de país. In the Netherlands. Por isso que é muito importante vocês fazerem as atividades, porque como se diz, tudo sobre o tópico. Só que temos a explicação e muita coisa a gente acaba vendo nas atividades, tá? Outras coisas que não foi mencionado, mas faz parte do tópico no descritivo, tá? 23. If you ever go to London, you must see the Tower of London and the Tate Gallery. We noticed a strong smell coming from the refrigerator. She lives in England, which is part of the UK. In England, nada, tá? After his wife's death, he left home. Lembra que eu falei que home não tem the? Left home and joined the army. Nome coletivo, the army. Exército, se junto. The army. The navy. Yes, marinha. He should have called me an hour ago. Uma hora atrás. An hour ago. They visited grandmother in the hospital. Não tem nada, tá? History is an interesting subject. But what I like most is the history of the United States. E aqui já tem. Então, lembra que o que eu falei sobre no início da frase? The Browns often watch television in the evening. E aqui tem na parte de completar, mas vamos observar também estruturas da frase. Por exemplo, a gente falou nomes de família, né? The Browns, yes. Continuando. Munich lies in the south of Germany. So, it's in the north, in the east. Agora foi uma escrita meio cabulosa aqui para mim ao lado. In the north, in the south, in the east, in the west, yes? All seem to be at an end. Aqui tem... Calma, vamos ver o que está acontecendo nessa atividade. Os primeiros três são exemplos, tá? Eu coloquei um pouco errado aqui, era exemplos, tá? Aqui os primeiros dois, aliás. Primeiros três, desculpa. All seems to be at an end. There were not the hands of any man. Aí aqui são estruturas meio diferentes, tá? It's been coming for a long time. It has been her character for a long time. For a quarter of an hour. The children met. He must put an end. Por fim, yes? He must put an end to it at once. At once significa de uma vez por todas, tá? It will be ready in half an hour. I have to come to the understanding. Então, chegar ao entendimento. To the understanding. Aqui já tem preposições e se usa the ou não. I will be there in an hour. I will be there in half an hour, sorry. That's the way I call it.
But that's the way with me. Esse é o jeito comigo, yes? And he was to be a part of it. A part of it. Parte, né? Aqui, galera, é um inglês um pouco mais avançado, tá? Mas, como eu disse, é tudo sobre esse tópico. The rest of the party were soon on foot. That's the way, o jeito, it seems to me. That's the way it should be. And it was a long, long way. It was a long time. It was only a few feet away. His interest in life was at the end. Ok? Continuando. The years had been kind to him. She drew a long breath. We shall be back in half an hour. It was just for a day or two. Indeed, in the sense it did not. She turned and went slowly up the steps, as escadas. Don't say a word, não diga uma palavra. Don't say a word to it. None of the men. You are the best shot. I may write you again in a few days. Now, there's a good fellow. I shall be a minute or two. This continued a day and a night. They met on the stairs and spoke. We were driven back to the woods. It will be all over in a quarter of an hour. So they sat and talked for a long time. For some time. Yes, for a short time. They did not speak again for a long time. His voice failed even with the words. And the tears stood in her eyes. The tears, as lágrimas. E continuando. All seemed to be at an end. Aqui os primeiros três de novo são são exemplos, mas ele tá repetido, galera. Essa atividade tá repetido, tá bom? Então façam, ouçam de novo com essa, mas ele tá repetido. Continuando. Ou eu quem voltei, né? Eu voltei. Tá. Ela é com o momento cômico da aula, tá bom, galera? Então, continuando. Complete the sentences with definite article the, if necessary, se é necessário. Então, podem pausar, fazer. E agora estamos de volta. E eu vou lendo a correção. Money doesn't always lead to happiness. E olha só que aqui não tem the em nenhum lugar. The finals will be played in the O2 Arena. The more you eat, the fatter you get. O mais que você come, mais gordo você ficará. Nada. Aluminium is made from bauxite. The old man was not afraid of death. The fruits and vegetables have got a lot of vitamins. Não tem nada de the aqui. Não tem as frutas e as vegetais. Yes? The moon travels around the earth. The ship was seen off the coast of Florida. We are going to the Netherlands. Tô vendo quando ele tá pulando de volta, né, galera? Calma. Desculpa. The Netherlands, yes.
10. Do your parents ever go to church? Lembra que church não tem the. He wrote a book about the lives of former presidents. My sister kissed me on the cheek. The Mount Everest is the highest peak on Earth. Or on the Earth. Aqui vai os dois. Liverpool will probably win the Champions League this year. The Mississippi River is the largest in North America. As a tourist, you have to visit the Tower of London and the Piccadilly Circus. He will not have a chance to compete at the 2020 Olympics. Nada. Cancer is a very serious disease. People say that the British are very polite people. Nada. Public transport is an effective way of travel. Someone stole valuable paintings from the gallery. Nada. Last time I saw him, he was preparing for university, yes? One of the most serious environmental problems is the pollution. He went to prison, então to jail. He went to jail because he had mugged an old lady. When I was 5, I got the measles. Doenças. Measles, cachumba, yes? The chicken pox, catapora, yes? Continuing. Agora a última atividade aqui. Se tem the ou não, né? E se tem an também, yes? Então vamos corrigir. He gave me a clock and a picture as a wedding present. The clock belonged to his grandmother. I took the suitcase and the backpack. Oh, sorry. Aqui tem que ver se é definido. I took a suitcase and a backpack on holiday. The suitcase was much more useful. John broke the vase when he was in Mary's house. Aqui também. John broke a vase when he was in Mary's house. The vase was over 100 years old. Julie read a book and a magazine. She said the book was quite boring though. I washed a white shirt and a red top together. Now the shirt is pink. Yes? Entendemos? Tiramos as dúvidas que nós tínhamos com artigos definidos e indefinidos em inglês? Gostaram dessa aula? Espero que sim. Igual falei para vocês, sempre falo, temos que praticar muito todos os conteúdos, porque acaba que muitas vezes é bem diferente em inglês do que em português, tá? Que tem muitas atividades, quem errou muito, tenta fazer de novo com correções comigo de novo. Então, espero que gostaram, espero que aprenderam muito e eu espero vocês na próxima. Kisses.